Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre o nível de interferência do Poder Judiciário na análise de cláusulas contratuais celebradas entre empresas que estão no mesmo nível de manifestação da vontade, vamos assim dizer, e a incidência da lei da liberdade econômica. Isso vai ser melhor trabalhado adiante. Deixa eu, como de costume, apresentar o julgado. Trata-se do recurso especial 1.799.039 de São Paulo. Como de costume, a descrição completa do julgado e a ementa serão disponibilizados para os senhores na descrição aqui do vídeo. Vamos, de início, entender quais foram os aspectos fáticos que ensejaram essa pretensão que chegou até o STJ. Na origem, nós tivemos a celebração de um contrato de emergência entre o município e uma empresa privada para que ela gerisse o desempenho das funções nos serviços médicos em um hospital que estava passando por uma crise de eficiência na localidade. E aí foi celebrado esse contrato de emergência até a regularização, a normalização da situação. Essa empresa, que poderemos aqui chamar de empresa 1, foi contratada para a prestação desses serviços no hospital municipal. Acontece que essa empresa ela precisava realizar exames no hospital, mas ela não dispunha de meios próprios para fazer isso. Então ela celebrou um contrato empresarial com uma outra empresa, também privada, chamemos aqui de empresa 2, para que essa outra empresa contratada realizasse os exames necessários para o atendimento dos pacientes no hospital. Então, uma parte dos serviços que a empresa 1 prestaria para o município seria realizado pela empresa 2. Então, o município contratou a empresa 1 e a empresa 1 contratou a empresa 2 para prestar uma parcela desses serviços, especialmente relacionados aos exames. Então, a empresa 1 recebia o valor do município como contraprestação pelos serviços prestados na gestão do hospital, e essa empresa 1 repassava para a empresa 2 o valor devido a título dos exames relacionados. E aí ocorre que, como o contrato era emergencial, em algum momento deu-se a rescisão desse contrato do município com a empresa 1. E a empresa 1 rescindiu também, por via de consequência, o contrato com a empresa 2. Mas tinha ali um gap de 10 dias dos serviços que já tinham sido prestados pela empresa 2 e que ela não havia ainda recebido. E a empresa 1 não recebeu também por parte do município e não repassou para ela. É justamente aqui que surgiu a controvérsia entre as empresas privadas, a empresa 1 e a empresa 2. A empresa 2 foi a juízo alegando ali que estava cobrando um valor de cerca de R$70 mil por conta desses serviços prestados nesses 10 dias e que não houve o pagamento. A grande questão aqui, o cerne da questão, é que havia no contrato uma cláusula assinada pelas empresas contratantes, no qual a empresa 2, a empresa contratada pela empresa 1, ela reconhecia que tinha conhecimento da natureza do vínculo, que o vínculo somente existia por conta de um vínculo precário, emergencial, do município com a empresa 1, e que em caso de inadimplemento por parte do município, quando do término desse contrato emergencial, a empresa 2 não faria jus a recebimento de qualquer remuneração. Havia uma cláusula expressamente pactuada, livremente pactuada pelas partes e que expressamente previa essa situação. E a empresa 2, alegando ter o direito a receber essas quantias, foi a juízo pretendendo discutir a validade ou nulidade dessa cláusula, especialmente por uma suposta abusividade dessa cláusula, e mencionou lá os artigos 122 e 422 do Código Civil, que eu separei aqui para falar com os senhores. Como os aspectos fáticos já encerraram, essa é
a controvérsia posta, eu menciono para os senhores rapidamente o 122 do Código Civil, que prevê como lícita as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes. Então, o que a empresa 2 estava aqui alegando é que haveria uma abusividade, logo violaria a lei e não deveria ser aplicável àquela cláusula. Mencionou-se também o artigo 422, aquela que faz menção que os contratantes devem guardar, tanto na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé. Essa seria, portanto, uma cláusula que atentaria contra a boa-fé, daria um enriquecimento ilícito, uma vantagem excessiva de uma das partes em relação à outra. E aí, nós tivemos uma lei muito importante, editada recentemente, que foi a Lei 13.874 de 2019, que é a conhecida Lei da Liberdade Econômica. Esta lei prevê, em alguns dispositivos, algumas questões relevantes, como no artigo 3º, aqui prevê que é direito da pessoa natural ou jurídica, essencial para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, e o que nos interessa é o inciso 8º. Ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar a todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avançado, exceto as normas de ordem pública. Então, prevê uma liberdade dos contratantes e a necessidade de observação pelo judiciário, né, pelos intérpretes, do que foi pactuado pelas partes. E além das disposições próprias da Lei 13.874 de 2019, esta lei também alterou o Código Civil. E o que nos interessa aqui, o artigo 421 do Código Civil, versa sobre a liberdade contratual, está vinculada, claro, à função social do contrato, mas foi incluído o artigo 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes previstos em leis especiais, o que não era a hipótese. Então, qual foi a conclusão ao qual chegou o STJ? O STJ não concordou com os argumentos da autora, que era a empresa 2 que cobrou valores devidos pela empresa 1, alegando uma nulidade dessas cláusulas. Por quê? Porque o STJ entendeu que esta lei da liberdade econômica, a Lei 13.874 de 2019, ela baliza a interpretação dos contratos e objetivou a criação de um ambiente de negócios favorável à atração de investimentos e à inovação tecnológica, por meio justamente do fomento à liberdade econômica e à segurança jurídica. Essa lei teria consolidado entendimento do STJ no sentido de que no direito empresarial, como ele é regido por princípios peculiares próprios, como a livre iniciativa, a liberdade concorrencial, a função social da empresa, a presença de princípio da autonomia privada é mais saliente no direito empresarial do que em outros setores do direito privado. Logo, o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos empresariais é mais restrito do que em outros setores do direito privado, pois as negociações são entabuladas entre profissionais da área empresarial, observando-se regras costumeiramente seguidas pelos integrantes desse setor da economia, por empresários. A liberdade de contratação e a autonomia privada, embora não sejam princípios fundamentais do direito civil e que não sejam absolutos, pois encontram limites na função social do contrato, limites na probidade, limites na boa-fé objetiva, isso não foi identificado no caso concreto. No caso concreto, as partes tinham plena consciência da situação, especialmente quanto à natureza precária do primeiro vínculo do município com a empresa 1, foi um contrato celebrado a título de emergência, e havia no contrato, no vínculo entre a empresa 1 e 2, uma cláusula específica para deixar bem claro essa situação.
A existência de equilíbrio entre a posição das partes e liberdade das partes durante a contratação, bem como a natureza do contrato e as expectativas decorrentes do contrato, são itens essenciais a serem observados quando se alega a nulidade de uma cláusula com fundamento na violação da boa-fé objetiva e na função social do contrato. O contrato de prestação de serviços firmado entre os dois particulares, as duas empresas, os quais estão em pé de igualdade no momento da deliberação sobre os termos do contrato, considerando-se a atividade econômica por eles desempenhados, na qual inexiste uma legislação específica apta a conferir tutela diferenciada para qualquer deles, faz incidir, portanto, a necessidade de observância do artigo 421 do Código Civil, 421-A do Código Civil. Quer dizer, o contrato de gestão do município com a empresa 1 foi firmado naturalmente em caráter emergencial, sendo, portanto, suscetível de ruptura antecipada e abrupta. E foi estipulada uma cláusula no contrato entre as empresas privadas, aqui chamadas de empresa 1 e empresa 2, que destacava e deixava bem clara a relação de dependência desse contrato entre elas com relação ao contrato de gestão entre o município e a empresa 1. Foi deliberada ainda, de modo minucioso, as consequências de eventual resilição do contrato de gestão e o que se provocaria em relação ao contrato de prestação de serviços médicos entre a empresa 1 e a empresa 2. E dentre uma das consequências, o não pagamento pelos serviços prestados. Ou seja, a empresa 2, que é a autora dessa demanda, ela assumiu o risco. E ela estava em posição de igualdade com a empresa 1 quando celebrou. Ela não era obrigada a aceitar aquelas cláusulas. Mas durante algum momento foi útil para ela aquela cláusula, porque a empresa 1 somente assinou o contrato com a exigência da previsão daquela cláusula. A empresa 1 não poderia ser obrigada a pagar o que ela não recebeu do município. Então, como estavam em pé de igualdade, como prepondera a liberdade negocial, o judiciário é mais deferente nesse ramo do direito, justamente no direito empresarial. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? A cláusula que desobriga uma das partes a remunerar a outra por serviços prestados na hipótese de rescisão contratual não viola a boa-fé e a função social do contrato, quando presente equilíbrio entre as partes contratantes no momento da estipulação. Ok? Então, essas as observações que eu queria fazer na análise desse RESP 1799-039 de São Paulo. Tendo feito, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima em breve.